Arquiviz é um termo que começou a entrar muito na boca do povo agora, exatamente por causa daquelas renderizações incríveis que você vê no Instagram, fotos ultra realistas que ninguém acredita que são, na verdade, renderings 3D. Mas você sabe de fato o que é Arquiviz? Porque ao que parece, nem construtores, nem arquitetos, nem engenheiros e nem os profissionais da área estão entendendo muito bem o que é isso. Opa, tudo bom? Aqui é o Augusto e nesse vídeo eu quero explicar de uma vez por todas o que é a profissão Arquiviz. O que essa profissão faz? Porque ao que parece muita gente não entendeu ainda o que é isso e nesse vídeo eu quero esclarecer isso de uma vez por todas. Bom, para começo de conversa, meu nome é Augusto César, eu trabalho com visualização arquitetônica já há vários anos. E desde o início da minha carreira, eu percebia que visualização arquitetônica é um campo que ninguém nunca disse de fato o que é. Muita gente acha que Arquiviz é só aquilo que no Brasil a gente chama de ilustração 3D, ou maquete eletrônica, ou só, sabe, desenho. Muita gente acha que é só isso. Mas não. Visualização arquitetônica é literalmente a profissão que visa criar uma ponte entre o projeto e o público-alvo. É uma profissão de comunicação visual. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem um projeto arquitetônico, a pessoa que cria aquele projeto, o engenheiro, o arquiteto, todo mundo envolvido com aquilo, essas pessoas não necessariamente são obrigadas a saber como comunicar esses projetos para o seu público-alvo. Muitas vezes esses projetos têm diversos pontos fortes que poderiam ser alavancados através de uma boa comunicação, mas essas pessoas, elas não têm formação para isso, elas não são comunicadoras visuais. Elas são o quê? Projetistas. São pessoas que aprenderam a desenhar espaços, a configurar espaços para a habitação humana. E a função do profissional de Arquiviz é pegar esse projeto que é difícil de entender para a maioria dos leigos e criar uma ponte que torne esse projeto algo fácil de entender para um público-alvo específico. Para isso, eu tenho dois exemplos para você. Então, seja você construtor, seja você arquiteto, design de interiores, engenheiro ou mesmo artista 3D que tem interesse em participar da área, eu peço que você preste bastante atenção no que eu vou dizer agora nesses dois exemplos. O primeiro exemplo que eu tenho para você é o que é mais conhecido aqui no Brasil, que é a visualização arquitetônica para empreendimentos imobiliários, tá? Então vamos utilizar o caso aqui de um prédio habitacional que ele está sendo construído na planta e a pessoa chega ao profissional de Arquiviz querendo que esse projeto seja criado em 3D para vender esse projeto para um público-alvo específico, né? Para o público-alvo daquele empreendimento. Então o artista de visualização arquitetônica vai ter que fazer o quê? Pegar aquele projeto, entender as nuances daquele projeto, fazer um briefing com o cliente para entender qual é o público-alvo, para entender como que aquele projeto vai melhorar a vida das pessoas, como que aquilo vai atingir a vida das pessoas de forma positiva, demonstrar como que vai ser bom morar naquele empreendimento, demonstrar se ele tem uma vista muito bonita para o mar, ou se ele tem uma localização privilegiada no meio da natureza, enfim. Vai ter que coletar todas essas informações em um briefing e criar, a partir disso, um conjunto de imagens que, anote essa palavra, expresse isso, comunique isso para um grupo de pessoas, para esse público-alvo. Então, esse empreendimento que vai ser criado, que vai ser feito, ele precisa mostrar para o mundo como que ele vai impactar o mundo. E a missão de um profissional de visualização arquitetônica é isso. Outro exemplo que eu posso dar para você é o seguinte, vamos utilizar um exemplo mais moderninho, por assim dizer, que é o da realidade aumentada. Como que isso pode trazer algum valor para a vida das pessoas? Como a realidade aumentada pode trazer valor para um projeto imobiliário? Vamos utilizar o exemplo agora de salas comerciais. Imagine a seguinte situação, você tem um empreendimento onde você quer vender salas comerciais, né? São salas talvez até pequenas, porque é comum que salas comerciais, principalmente de escritórios, sejam um pouco menores. Então você mostra aquele espaço e daí é desenvolvido para você uma solução de realidade aumentada, onde a pessoa pode navegar com o celular em realidade aumentada e interativamente posicionando mesas, cadeiras, móveis, imaginando por ela mesma, de forma interativa, como que ela poderia organizar aquele espaço para se adequar às necessidades dela. Porque nós sabemos que
salas comerciais, por mais que sejam padronizadas, atendem a diferentes tipos de pessoa. Então, dar essa possibilidade de interação pode ser uma forma de a pessoa entrar naquele ambiente de maneira virtual, através da realidade aumentada, e começar a ver se ela gostaria de entrar naquilo e participar. Então, ter essa solução para, por exemplo, uma venda de salas comerciais seria extremamente útil. Então, esses são 2 exemplos de como a visualização arquitetônica é importante. E veja que nesses 2 exemplos, o que nós criamos foi uma ponte que comunica um projeto arquitetônico, que é aquele monte de corte, aquele monte de fachada, aquele documento cheio de cota, difícil de entender até para quem é da área, e nós convertemos isso criando uma ponte, ou seja, criando um conteúdo que mostre para as pessoas como é aquilo e que cria uma interação. Vou dar um exemplo para você de qual que é a filosofia que eu, como profissional de arquivista, trabalho. Por exemplo, chegou recentemente para mim um projeto que ele precisava de uma... No caso, ele precisava de uma melhora bem drástica mesmo, então foi necessário refazer as imagens do zero. Só que no momento que eu fiz o contrato para a composição daquelas imagens, como que eu fiz aquilo? Eu fiz um briefing com o cliente, captando, tentando entender qual era a necessidade do cliente, e fiz uma relação de imagens que fariam uma coisa muito simples, que criariam um passeio virtual para essa pessoa. Então ela solicitou para mim o quê? Renders estáticos da fachada, né, da fachada do prédio, renders estáticos do local, né, dos locais que tem lá dentro, né, tais como churrasqueira, área de lazer, salão de festas, etc. E pediu também renders de interiores para demonstrar o potencial das unidades, né, das unidades que estavam sendo oferecidas naquele empreendimento. Com isso, o que eu, como artista de arquivis, né, como um profissional de arquivis, preparei? Preparei o seguinte: eu vou criar então uma história, e essa história vai ser contada através das imagens. Eu não preciso contar essa história com palavras, não. Eu preciso criar essa história a partir de um feeling. Então a pessoa vê a fachada do prédio, no momento que ela vê a fachada do prédio, a próxima imagem é já uma imagem mais interna, mostrando realmente a entrada do salão de festas e o playground. Mais atrás você tem uma churrasqueira, então a próxima imagem mostra essa churrasqueira. Depois disso, dou à pessoa a oportunidade dela passear pelas unidades, né, vendo os renders de interiores para ela ver tudo ali por dentro. Finalmente, junto a isso, coloco também as visualizações em 360 graus para poder fixar ainda mais esse passeio virtual na mente da pessoa, ou seja, depois de ver as imagens, ela pode rotacionar e interagir, o que vai fazer com que ela memorize ainda mais aquele espaço, né, para ela sentir que já esteve ali. E finalmente eu mostro o quê? Uma vista da planta humanizada e uma última vista da fachada. Para quê? Por que tem uma fachada por último? Para que a pessoa memorize aquele lugar. Ou seja, ela viu a fachada primeiro, teve uma história ali dentro, viu a fachada depois, fechei o livro. Esse era o meu objetivo quando eu criei o contrato para o cliente, por exemplo, entreguei para ele. Né? E depois, quando o cliente veio falar comigo, ele falou: tinha 2 imagens que eu queria. Ele queria 2 imagens mostrando a parte superior, né? Mostrando o forro, basicamente, ali mostrando o telhado da obra, dizendo que era importante para o construtor ver aquilo. E por mais que eu cobre um valor mais alto do que o normal, ou seja, eu estava cobrando quase R$1.000 por imagem nesse projeto, e eu ia ganhar em torno de quase R$2.000 se eu tivesse aceitado fazer essas 2 imagens extras, mas eu cheguei para ele e disse: olha, eu posso fazer essas 2 imagens para você. Entretanto, o que eu pedi que fosse argumentado a meu favor, no caso, né, porque quem tá fazendo isso comigo era outra pessoa, mas eu pedi e falei: entretanto, se eu fizer essas imagens para você, elas não têm valor de marketing, porque não tem nenhum tipo de atrativo nessas coberturas. Então, se eu não tenho uma piscina, se eu não tenho uma área de lazer, se eu não tenho nada na cobertura, não estou contando nenhuma história para o meu cliente. Eu não estou chegando para o meu cliente mostrando ali naquela cobertura algo legal. Se aquela cobertura tivesse uma história para ser contada, daí valeria a pena eu reestruturar o meu storytelling, passar pela cobertura para depois ir para dentro dos renders de interiores. Assim a pessoa iria conhecer o prédio por fora, passar pelos interiores, ver uma última vista da fachada e novamente fechar o livro, que é basicamente assim que eu crio o storytelling dos meus projetos, tá? Então eu expliquei para o cliente que não tinha valor de storytelling. Entre aspas, eu perdi quase R$2.000 porque eram 2 imagens extras que eu falei que não valia a pena fazer, porque eu ia ganhar dinheiro, mas não ia adicionar valor para o meu cliente. Então, por que eu deveria ganhar dinheiro se eu não adicionei valor para o meu cliente? Não faz sentido, entendeu? Então, baseado nisso, né, manteve-se o storytelling que eu desenvolvi para o cliente. Então, qual é a minha posição
como artista 3D de visualização arquitetônica? É uma solução visual que comunique o projeto dele para as pessoas. É um storytelling, é um livro que a pessoa vai abrir, vai ler e vai fechar. Eu não vou usar nenhuma palavra, eu não vou falar nada. O cara vai entrar, vai olhar imagem por imagem e na mente dele ele vai ter tido uma experiência naquele espaço. A mesma coisa para uma solução AR. A pessoa vai interagir com aquele espaço, vai mover coisas, colocar mesa, fazer o que for com aquela interação em realidade aumentada. Mas o que importa é que quando ela terminar aquilo ali, quando ela fechar o livro, na mente dela, ela experienciou aquele espaço. E é isso que o Arquivis faz. Ele cria experiências para espaços que nem mesmo foram construídos, entendeu? Então é por isso que é da ética do Arquivis hoje em dia realmente você não mentir no projeto. Você fazer um projeto que não seja mentiroso, mas que ele entregue os pontos fortes do teu projeto, tá? Sem ocultar e sem firula, sem inventar coisa, como por exemplo colocar sofá menor para poder fazer a sala parecer maior. Não, isso é antiético, isso é errado, isso é fraude na prática. Então um profissional de Arquivis não deve fazer isso. Então só aqui nessa explicação, quem é construtor, arquiteto, engenheiro, qualquer pessoa da área da construção civil e do mercado imobiliário já deve ter entendido que isso aqui é um trabalho muito mais meticuloso e muito mais, eu diria até multidisciplinar do que o que parecia. Não é só tu pegar um projeto 3D, levantar um 3D bonitinho, tirar uns render e valeu. Não. Isso aqui é contar uma história, é envolver uma audiência, entendeu? E fazer tudo isso sem nenhuma palavra. Por isso que Arquivis é uma profissão que eu particularmente, hoje em dia que eu tô dentro dela, respeito tanto. Porque é bem diferente de qualquer coisa que você faça, assim, né? Não é uma coisa que você faz com palavras. Então tem um tato artístico, tem um tato de marketing, tem muita coisa ali envolvida e também tem muita responsabilidade envolvida. E qual é a responsabilidade do profissional de Arquivis? Uma coisa que muitos profissionais não assumem é a responsabilidade pelos resultados do seu cliente. Então, se você faz um render e esse render ele não atrai vendas para o teu cliente, você diz, eu vendi minha imagem. Tô fora, dane-se, não é problema meu. A verdade é que o profissional de Arquivis ele se responsabiliza sim pelo resultado do cliente, porque se o cliente vier pagar por aquelas imagens, né, e pagar um valor ali, um valor alto, né, porque, por exemplo, eu cobro em torno de R$1.000 por imagens, mas isso é um valor médio, tá? Não é como se eu cobrasse por imagem, não é assim que eu cobro por complexidade do projeto e o valor fica ali quase R$1.000 por imagem dependendo do projeto. Mas tem empresas maiores que podem cobrar até R$2.000 por imagem, se você colocar ali mais ou menos na conta. E por que eles fazem isso? Por que eu faço isso também? Porque a gente se responsabiliza pelos resultados. Então, se um cliente chega pra mim e fala, eu quero uma imagem assim, então, eu não tenho toda essa filosofia de criar um passeio virtual e de envolver a audiência pra pessoa entrar, sentir que tá experimentando aquele local e passar render por render pra pessoa pensar, nossa, eu conheci esse local, eu sinto que eu conheço esse local pra quando eu chegar lá, eu já tenho uma familiaridade com ele. Eu não crio todo esse Yu-Gi-Oh! Mental, não é porque eu acho bonitinho. É porque eu sei que isso vai trazer um resultado real pro meu cliente em forma de cifrão, entendeu? Isso vai vender pro cara. Então é isso que eu busco com visualização arquitetônica e eu particularmente, né, venho trazendo isso pra mim já há algum tempo, que é de assumir a responsabilidade pelo resultado do meu cliente, porque eu sei que se meu cliente não tiver resultado, ele tem todo o motivo do mundo pra não me contratar mais. Então, se você é uma pessoa da construção civil que está vendo esse vídeo, eu peço que você entenda que não é só contratar um freela que vai fazer a tua imagem valeu. Não é só contratar um cara que faz um render bonito que ele vai realmente conseguir entregar para o teu cliente aquilo que você espera que ele entregue. Não, você tem que contratar pessoas que estejam realmente capacitadas para criar um storytelling que vai envolver a tua audiência sem utilizar palavras, somente com as imagens. Então, por isso que quando eu vejo pessoas falando, nossa, é legal esse tal de Arquivis, né? Faz umas imagens bonitas e tal. Será que eu poderia fazer uma renda extra com isso? Tem uns job fácil aí para eu pegar? Cara, não é bem assim. Não é bem assim. Bom, para finalizar esse vídeo eu quero deixar uma coisa clara. Existem tipos e tipos de clientes. Então, por exemplo, existem clientes que são arquitetos, que gostariam de ter uma renderização para poder mostrar o seu portfólio, né? Às vezes renderização para poder ganhar um concurso. Você vai ter público-alvo também para designers de interiores ou mesmo marcenarias que também fazem o 3D para poder mostrar para o cliente como que a coisa está ficando. Você vai ter
talvez até estudantes de arquitetura que estejam fazendo TCC e não tem tempo de preparar as renderizações e vão querer fazer essas renderizações também. E todos esses são públicos-alvos válidos, tá? E esses públicos-alvo em geral são públicos-alvo que, para mim, para a situação onde eu tô atualmente, não tem mais interesse. Porque são pessoas que, infelizmente, não sentem o valor que eu posso dar para elas. Ou seja, se eu criar uma imagem com super storytelling para elas, o que eu vou estar fazendo é perder o tempo delas. Porque o valor que eu estou proporcionando para aquelas imagens não vai estar vendendo nada, não vai estar envolvendo a audiência e realmente trazendo um cifrão para o bolso daquela pessoa. Só vai estar realmente complementando. Por isso que arquiteto que está fazendo portfólio, design de interiores que quer só mostrar a ideia para o cliente, ou mesmo pessoas do ramo mesmo, né? Tipo, pessoas do ramo assim que só querem dar uma mostrada mais ou menos, são clientes que infelizmente para mim não vale a pena, mas são um público-alvo válido. E eu sei que muitas pessoas podem começar trabalhando com esse tipo de gente, que é perfeitamente normal. E é engraçado, porque é exatamente nesse meio que o pessoal fala que prostituem a profissão, né? Que o cara cobra R$100 por imagem, que absurdo, não dá para sobreviver com isso. A questão não é cobrar R$100 por imagem, a questão é quanto de valor eu estou agregando para o meu cliente. Porque, por exemplo, nesse trabalho que eu estou fazendo agora, eu sei que eu estou agregando um valor absurdo para o meu cliente. Então, para ele, saiu muito mais barato ele me contratar e pagar um valor elevado para um artista 3D criar uma experiência legal, criar renderings e criar também imagens 360 para passeio virtual. Para ele saiu muito mais barato isso do que construir um local físico para ser a amostra, sabe? Porque é uma coisa que acontece muito. Às vezes eles constroem um decorado físico, né? Simulando o espaço que vai ter ali, para poder as pessoas irem lá visitar e verem o espaço. Então eu tô agregando muito mais valor a ele. Por quê? Porque o cliente dele não vai precisar sair de casa para conhecer o empreendimento, vai poder utilizar as imagens e os renders 360 para experienciar aquele ambiente, tomar uma decisão de compra. Tô reduzindo o custo do cara, porque o custo do cara, pelo que me foi passado, seria de em torno de 35 mil reais para poder fazer esse decorado, né, e deixar lá para as pessoas visitarem, enquanto que me contratando ele reduziu esse custo para menos de 10 mil. Mas essa situação não se repetiria para um arquiteto montando portfólio, não se repetiria para um design de interiores mostrando o ambiente, não se repetiria para um estudante de arquitetura que não tem tempo para fazer os renderings do seu TCC. Tá vendo o que eu tô falando? É disso que eu tô falando, é de quanto valor você agrega ao cliente, tá? Então, pra galera que quer trabalhar nessa área, o que eu sugiro é o seguinte: não tentem de primeira cara assim, só ser freela, tá? Eu peço muito isso pra vocês, não tentem apenas ser freela. Literalmente, não tem problema tu procurar um emprego no estúdio, sabe? Eu sei que tem muita gente que hoje em dia talvez criou-se assim, uma sensação de que emprego é uma coisa até errada, né? Mas sério, realmente, procure estúdios de visualização arquitetônica em que você olha assim e fala, putz, eu adoraria trabalhar aqui. Veja qual software que esses estúdios usam, veja qual a qualidade que eles alcançam e tenta criar um portfólio para tentar trabalhar com essas pessoas, primeiramente. Se você quiser chegar assim a um patamar maior de visualização arquitetônica, tá? Se você quiser fazer freela para esse público que você tem para você, fica à vontade também. Não tô dizendo que R$200 por imagem não é algo tipo aceitável, né? Porque eu já aceitei esse tipo de coisa no início da minha carreira. Eu sei que ninguém surge ganhando R$10 mil por imagem, tá? Isso não é a realidade. O que eu sei é que se você quer realmente, sabe, entrar nesse ramo, evoluir, e não evoluir sozinho, não ficar dando murro em ponta de faca, minha sugestão é não tenha preconceito com arrumar um emprego em estúdio. Os estúdios de visualização arquitetônica, incluindo o meu, tá, estão procurando pessoas altamente capacitadas. Eu não tenho o meu curso de Blender para arquitetura e interiores só para brincar de ganhar dinheiro. Não, o meu curso não é só para isso. O meu curso é literalmente a minha forma de formar profissionais que eu vou tudo anotando para ver os caras que mais se destacam e as mulheres que mais se destacam, né? Porque tem várias artistas lá também que vêm se destacando, para poderem virar meus futuros parceiros, virarem pessoas que eu possa contratar. Então, o que eu tô falando para vocês é basicamente isso. Arquivis não é só fazer um render bonito. Arquivis é uma profissão multidisciplinar que envolve conhecimento de arquitetura,
conhecimento de arte, conhecimento de fotografia e conhecimento de marketing. Isso só para citar alguns, tá? Porque vai ter muita coisa aqui no meio que você vai ter que aprender também. E minha sugestão é que se você for construtor, se você for arquiteto, designer, ou o que for, compreenda, tá? Qual é o valor que esse artista vai trazer para você, para que você possa contratar o artista certo para a demanda certa. E se você for um artista querendo trabalhar nessa área, você não precisa nem necessariamente ter formação em arquitetura ou design de interiores. Não precisa se preocupar com isso. Você só precisa se preocupar com uma coisa. Procure ter uma boa qualidade e não tenha preconceito em arrumar um emprego em um estúdio. Você não precisa ser freela. Você não precisa pegar uns jobs aleatórios só para ganhar uma renda extra. Até porque arquivismo é trabalhoso demais para ser feito apenas por renda extra. Então, é um pedido que eu realmente faço. Não tenha preconceito de olhar estúdios que você se inspira e tentar criar um portfólio para fazer com que aqueles estúdios contratem você. Porque mesmo que aquele estúdio não te contrate, pode ser que através desse portfólio você ache a porta de entrada para o mercado e seja contratado ou por outro estúdio, ou que você encontre a porta de entrada para ser contratado como freela para algum job assim um pouco maior, né? E não apenas um job assim de 200, 300 reais por imagem. Beleza? Bom, ficou um vídeo longo, mas acho que era um vídeo necessário para poder explicar para vocês o que é esse campo. Espero que não tenha ficado sério demais também, né? Mas é isso daí. Se você gostou já sabe, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, assim toda vez que eu postar um novo vídeo ou um novo tutorial, tu vai ser avisado, beleza? Forte abraço pra você e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais!